Mesmo com a retomada parcial das aulas presenciais, as consequências do fechamento das escolas durante a pandemia seguem um enorme desafio. Mensurar o tamanho dele começa a ser possível com a pesquisa feita pela Universidade de Zurique, com base em dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Para falar sobre este tema, conversamos com Guilherme Lichan, professor da Universidade de Zurique e responsável pelo estudo em coautoria com Carlos Alberto Doria. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Vivian. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, muito obrigado por ter aceito esse convite, viu? Bom, então vamos lá, né? Uma manchete assustadora a respeito dessa pesquisa é que os alunos de São Paulo só aprendem 45% do esperado após quase 2 anos de pandemia. Que avaliação você faz desses dados? Esse estudo, dá para pensar nele como o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Realmente, a parte do copo meio vazio é que essas perdas continuam muito grandes, né? Então, depois de 2 anos, mesmo com um ano inteiro de retorno ao ensino presencial na rede de São Paulo, né, que retomou já no primeiro semestre de 2021, aulas presenciais na rede como um todo, a gente ainda tinha, no fim de 2021, essas perdas enormes que você comentou. Então, a gente ainda tinha... O que são essas perdas, para explicar melhor? A gente computou elas em relação ao aprendizado num ano típico. Então, eu esperaria que os alunos tivessem aprendido se a trajetória de aprendizagem tivesse sido aquela como a de 2019. Então, se em 2020, 2021, os alunos seguissem melhorando, conforme eles melhoravam, né, em proficiência antes da pandemia, a gente teria um nível esperado ali, e os alunos ainda estavam mais de metade aquém daquele nível de proficiência. Então, esse é o copo meio vazio. Muito chão para cobrir ainda nesse processo de recomposição de aprendizagem. O copo meio cheio, que a gente precisa destacar também, é que se ainda eram 55% de perdas acumuladas ainda no final de 2021, um ano antes, né, quando a gente ainda estava no ensino remoto, essas perdas elas eram muito maiores, 72,5% em média. Né, para português, uns 40%, uns 60% de perda e 80% para matemática. Então, as perdas elas eram muito maiores. O que significa que em 2021 houve recomposição. Não é só que os alunos voltaram a aprender como aprendiam no ano típico como 2019. Eles aprenderam mais rápido do que no ano usual. Então, esse é o copo meio cheio. Houve sim recomposição, né? É que ainda o desafio segue sendo enorme. Sim. Alexandre, acho que é importante a gente dizer também que esse estudo foi feito com alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio, é isso? Exatamente, porque na rede estadual é a grande maioria dos alunos, né? São 2,8 milhões de alunos no estado de São Paulo nessa faixa. Tá. E aí os números levantados pela pesquisa também trazem uma preocupação a respeito da evasão escolar, né? Então, como que você avalia esse risco? Pois esse é um perigo gigantesco e silencioso aí ainda nesses desdobramentos da pandemia e do ensino remoto, porque a verdade é que em 2021 e mesmo em 2022, o que as redes acabaram fazendo foi uma rematrícula automática. Por bons motivos, né? Não fazia sentido tirar da escola os meninos e meninas cujos pais ficaram com medo de aparecer lá presencialmente ainda sem a vacinação completa, ou que não tinham recurso para fazer isso online, né? Então, assim, para você ter ideia, em 2021 a evasão foi 0 na rede. E tipicamente a evasão é de 10% nessa faixa. Então não pode ser que bem na pandemia a evasão vai ser mais baixa, né? A verdade é que esses números não apareceram. E não aparecem em várias outras, né? Pesquisas, aquelas domiciliares do IBGE também não estão capturando isso bem, porque os pais ficam preocupados. Pô, é obrigatório estar na escola até os 17. Eu vou dizer que meu filho não está depois de tanto tempo? Às vezes eu não sei se meu filho está ou não está. Em princípio, pela matrícula, ele deveria estar. Mas a verdade é que quando a gente olha para os dados da secretaria, os alunos que estão sem nenhuma nota no boletim, sem nenhuma frequência escolar, a porcentagem desses alunos está explodindo ao longo do tempo. Então, a minha estimativa é que lá em final de 2020, no pico da pandemia do ensino remoto, mais ou menos minha previsão era que 35% dos alunos de fundo de 2 e médio estariam fora da escola. Em 2021 houve alguma recuperação, só que muito lenta. Então, pelo menos o risco aí de abandono não seguiu aumentando nas minhas estimativas, mas ele continuou muito alto. Então, eu estou projetando
no final de 2021, que ainda eram 31% desses alunos que provavelmente não estariam na escola na hora que a gente realmente tiver bons dados, dados atualizados da matrícula, sem essa rematrícula automática. Então, acredito que a gente só vai ver isso no censo de 22, com divulgação talvez só em 23, que será tarde demais, né, para a gente agir sobre uma questão tão drástica. Né? Isso vai modificar a trajetória futura inteira dessa geração. E isso não está nas contas, por exemplo, que o Banco Mundial e o FMI fizeram para tentar estimar a perda de PIB potencial que essa geração vai ter pelos impactos do ensino remoto. Né? Eles olharam só para o nosso estudo de perda de aprendizagem. Agora, 1/3 dos alunos fora da escola, não sei nem medir o que isso significa em termos de produtividade, renda futura, risco de todas as coisas negativas possíveis, porque sem a escola tem muito menor chance de estar bem empregado, de ter um alto salário, mais chance de, né, se envolver em criminalidade, de ter resultados muito negativos para a sociedade como um todo, e mais para esses alunos em particular. Então é realmente um drama muito grande e um drama silencioso, que torna tudo ainda pior. Né? Com certeza. Inclusive, você até comentou aí que a recuperação está sendo lenta, mas a gente pode dizer que foi possível recuperar o tempo perdido em algum aspecto? Foi, porque por mais que na média, como a gente falou, não seja uma recomposição muito expressiva, a verdade é que é muito heterogêneo na rede. Então, tem escolas e municípios que fizeram mais políticas, e a gente já vai falar delas, que tiveram bem mais sucesso em reverter esses danos aí durante o ensino remoto. Então, assim, teve uma diversidade de experiências em várias dimensões. Então, por exemplo, políticas de mitigação da Covid na retomada das aulas presenciais. O censo escolar mediu 8 dessas políticas, né? Então, se houve uma mudança na infraestrutura da sala de aula, né, por mais aumento da ventilação, maior espaçamento das carteiras, se havia suspensão das aulas se tivesse algum caso, monitoramento de temperatura, equipamentos de proteção individual, então mediram tudo isso. E a verdade é que, assim, variou demais. Não é como se todas as escolas tivessem adotado todas as medidas. A gente fez adaptações de infraestrutura e comunicação com os pais, mas ainda assim, uma boa parte quer dizer assim, 40%. Realmente os números são ruins. E as outras medidas quase ninguém, uma porcentagem muito baixa dos municípios acabou fazendo. A gente também olha para medidas de apoio à gestão, então principalmente tentar essa transição para o remoto, uso de tecnologia, que algumas ONGs fizeram algumas diretorias de ensino, a gente também olha para ações de comunicação com os alunos e famílias, bem focado em socioemocionais, motivar os alunos a ficar na escola, etc. Né? E aí, o que a gente notou? Os municípios onde a adoção dessas políticas e medidas foi mais abrangente, né, mais medidas foram adotadas, eles conseguiram recuperar muito mais. Então, eu tenho aqui, né, estou com os dados abertos aqui, a gente vê que, comparando, né, os que estão no topo, nos que mais adotaram essas políticas, as perdas acumuladas foram de 48% lá no final, contra 60% daqueles que adotaram menos. Então, você vê que é uma diferença bastante grande ali, né? Chega a uma redução de 25% adicional das perdas para quem adotou mais políticas. E você vê muita diferença no risco de evasão, né? Então, a projeção de abandono daqueles que adotaram poucas políticas era de 37% dos alunos, dramático. Naqueles que adotaram mais políticas, só 18%. Então, metade disso. Ou seja, dá sim para ter mais ganhos, desde que as políticas, as melhores práticas fossem adotadas, né? Então, isso de novo, copo meio cheio, meio vazio. O meio cheio diz, existe um caminho, políticas importam, e o meio vazio mas se as políticas importam, como é que a gente só está descobrindo agora quais importam, e por que não está todo mundo adotando essas melhores políticas? Então, essas são as perguntas desafiadoras aí para a gestão pública e para a sociedade. Ou seja, né, a maneira como as escolas lidaram com a Covid interferiram, né, nos resultados, né? E aí eu queria saber, então, na sua avaliação também, qual que é o maior desafio da Secretaria da Educação a curto prazo? Olha, imagina, ano de eleição, prejudica tudo, né? A Secretaria, por exemplo, tem dificuldade nesse momento de fazer ações de comunicação com as famílias dos alunos para tentar incentivá-los a ficar na escola, porque num momento de eleição, em alguns estados, por exemplo, isso é considerado comunicação eleitoral. Então, assim, é dramático mesmo ver que o contexto torna tudo que já era difícil ainda mais difícil, né? Eu acho que o maior desafio mesmo é manter os alunos na escola. Assim, recompor a aprendizagem, não adianta nem falar disso se os alunos não estiverem lá. Eu acho que a gente é muito ruim, como, né, no Brasil,
de busca ativa mesmo no ano normal, imagina agora. Então, se num ano usual, 2019, a gente perdia 10% dos alunos de 12 a 17, 10%, isso já é muito dramático, só que a gente naturalizou isso. Então a nossa busca ativa já era ruim, se eu não consigo trazer de volta aqueles 10%. Imagina agora que tem 1000 pressões para esses alunos não estarem na escola. Eles têm pressões econômicas, porque a crise econômica vai durar muito mais do que a crise sanitária, eles estão desmotivados depois de tanto tempo e com um gap de proficiência, né, que a expectativa da escola é que eles tivessem aprendido. Então o nível de frustração é muito grande, sobretudo no ensino médio, né? Aliás, essa recomposição de aprendizagem que eu mostrei, que a gente discutiu, ela está foi muito mais presente no Fundo 2 do que no médio. No médio, acho que o aluno já vê que a linha de chegada está ali, as perdas são enormes, e o que eu vou fazer? Então, acho que assim, o desafio de manter esses alunos ali na escola e tentando recompor a aprendizagem é gigantesco. E a secretaria tem que se desdobrar nesses esforços. Então, o que eu acho que é importante? Ela precisa de uma base atualizada das informações de contato mesmo dessas famílias. A gente trabalhou próximo da secretaria, eles só tinham telefones atualizados para 25% dos seus alunos no momento que precisavam desses contatos. Então é dramático, e isso na exclusividade de São Paulo. A gente estava em 11 estados do Brasil e a realidade é idêntica. Precisa criar mais ferramentas para incentivar os alunos a ficarem, então precisa de novas transferências de renda que garantam que as famílias possam, né, ter seu sustento e os alunos permaneçam na escola. E precisa combinar um monte de medidas, precisa fazer tutoria, precisa fazer aulas de reforço com reenturmando ali os alunos conforme o nível de proficiência. São melhores práticas do mundo que a gente já vem aprendendo, mas que a gente ainda não uniformizou no Brasil. Acho que o desafio é não só adotar o que é boa prática, mas adotar de forma uniforme. Porque o que a gente tem visto, que é o terceiro drama da recomposição aí desse período de retomada presencial, a gente até tem retomado, mas de forma muito desigual. Então, as desigualdades aumentaram muito durante a pandemia. Então, alunos de escolas mais pobres perderam muito mais. Chegaram a perder quase 90% do aprendizado equivalente ao presencial. E os alunos pretos e pardos também perderam mais. E aí a recomposição tem sido mais rápida justamente para quem perdeu menos. Então, para as escolas mais ricas e para os alunos brancos e amarelos. Ou seja, as desigualdades aumentaram muito e seguem aumentando. O único jeito de impedir isso é que as melhores práticas e políticas estejam adotadas para todo mundo. Ou mais do que isso, né? Com equidade, a gente precisa de mais para quem perdeu mais. E a gente está muito distante disso. Infelizmente, a gente tem visto o contrário. Perfeito, Guilherme. Olha, eu agradeço demais a sua participação, as suas informações, esclarecimentos, viu? Muito obrigada mesmo pela sua entrevista. Obrigado pelo convite. Imagina. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.